Fala aí pessoal, René aqui para conversar nesse vídeo com você sobre o tema freelance no design de calçados, o quanto cobrar. Esse tema é muito procurado, tem muita gente que me procura para saber exatamente quanto cobrar quando trabalha como freelance. E alguns outros detalhes, principalmente se existe mercado para se trabalhar como freelance. Então, depois de uma pesquisa exaustiva, eu pesquisei muito para ter detalhes sobre esse assunto e eu cheguei a essas conclusões que eu vou mostrar para você. Não é só apenas o quanto cobrar, mas tem esses 6 itens que eu estou descrevendo nesse mapa mental, que é de costume meu usar os mapas mentais, né? Que são a estimativa de preço, depois como funciona o mercado, os atributos que você precisa ter para trabalhar como freelance, a geografia, que tem uma interferência gigantesca nesse processo, o marketing de 3 passos, porque não adianta nada você começar a trabalhar como freelance e não ter uma divulgação do seu trabalho, e a consciência de freelance. Então vamos direto aqui já para saber exatamente o que significa isto, né? Deixa eu ampliar aqui. Então você vai ver aqui esses preços e de repente você vai dizer, poxa René, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso para ser verdade, né? Isso é muito bom para ser verdade, mas é a pura verdade, porém é um preço estimativo, depende muito de uma série de coisas que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Então, o design iniciantes ou intermediário, eles conseguem cobrar por um projeto, e depois nós vamos ver o que envolve um projeto de design de calçados, principalmente na área de tênis, e uma pessoa iniciante ou intermediário de R$ 1.000 a R$ 3.000 por projeto. Depois, design experientes, o mesmo projeto, né? O mesmo projeto de 5.000 a 15.000. E tem outros projetos mais sofisticados que podem ser cobrados de 20 acima. Então, o que vem a ser isto, né? Como que vem falar, poxa, René, legal, e agora? Como é que eu faço? Então, aqui, primeira coisa, né? Deixa eu abrir isso aqui. A maioria das pessoas não sabem e não têm certeza se existe serviço ou não para freelance. Tá? A realidade é que existe muito, mas muito serviço, mas não existem profissionais qualificados. Às vezes um cara é bom no design, mas não sabe fazer modelagem, não entrega para o cliente a solução completa, e esse é o grande problema. Entende? Então, é assim, isso não é para qualquer um, é para quem está preparado para fazer isso. Então vamos ver aqui quais são os atributos, né, que você precisa ter, o que você precisa entender e do que você precisa estar preparado para atender como freelance e desfrutar daqueles valores que eu mostrei agora para você. Habilidades técnicas e criativas. Essas habilidades técnicas e criativas envolvem você entender todo o processo, como funciona, e oferecer soluções, porque não adianta, soluções de produção também, né? Porque não adianta nada você fornecer um tênis lindo e maravilhoso, com detalhes, com isso, com aquilo, e depois como é que vai produzir aquilo? Entendeu? Então depois vem antes de ir para o segundo item, o que eu quero afirmar aqui é que se você oferecer soluções completas, a coisa funciona. E é isso que poucos, né, muitas vezes, não quero saber, eu não quero aprender a fazer modelagem, eu quero só fazer design. Aí você pode trabalhar com CLT numa empresa e só faz design. Ou você só fazer design e cobrar um preço muito pequeno, mas aí tem problemas de como você vai enfrentar os empresários dessa área. Depois o network e um portfólio. Se você não tiver o networking, que é uma rede de
de conhecimentos, se você não tiver um relacionamento de mercado e um portfólio bem desenvolvido, inclusive até depoimentos de alguns clientes, você vai ter dificuldades para se desenvolver. Então agora nós estamos falando dos atributos, né? Habilidades, desculpa, habilidades de vendas e marketing. Se você não souber se vender o seu trabalho e usar o marketing para isso, esquece, fica na CLT, entendeu? Você vai ganhar menos, mas vai estar numa zona de conforto bem maior. Agora, é claro que você viu que alguns projetos podem chegar a valores grandes, né? Depois, uma gestão financeira e gestão de projeto. O que significa isso? Tem que ser organizado. Você tem que entender de como cobrar, por que cobrar, de que forma fazer, e tem que saber cuidar do seu dinheiro e do projeto que você está desenvolvendo. Senão, por exemplo, você pode pegar uma quantidade enorme de serviços, oferecendo um preço menor, e depois ter problemas na organização do desenvolvimento dos projetos, tá certo? Experiência com produção. Quem não tem experiência com produção e não sabe oferecer soluções para os clientes, não pode trabalhar como freelancer. Entende? E ter esses ganhos que eu te falei. Por quê? O freelancer ele vai resolver, o que tem conhecimento de produção, ele vai resolver muitos problemas, inclusive pela própria internet, ele não precisa estar presente. E depois ele precisa ter uma visão empreendedora. É claro, você tem que saber como empreender na sua vida. E esse empreendimento, esse ser empreendedor, não é só de você ter o seu próprio negócio. Ser empreendedor também é você saber escalar os trabalhos, né? E saber escalar a hierarquia dentro da sua empresa. Você começa como modelista, depois chefe, assim por diante, tá certo? Isso está tratando para você ver que não é tão simples assim. Depois, nós vamos falar sobre geografia, né? Se você for trabalhar só na sua cidade como freelance, você pode até ter serviço, mas ele vai custar, não vai conseguir cobrar aqueles valores que eu falei, você vai ter que cobrar valores mais baixos. A não ser que você seja um incrível profissional que muita gente conhece, que você já tem network, que as empresas te conhecem e você pode oferecer seu serviço. Mesmo assim, você vai ter concorrente muito próximo na sua cidade. Já se você trabalhar em âmbito nacional, já fica diferente, principalmente para indústrias que estão fora dos polos calçadistas, porque nos polos calçadistas é onde se reúne o maior número de profissionais, tá certo? E se você for trabalhar em nível internacional, aí a coisa fica muito melhor, porque você pode cobrar em dólar, pode cobrar mais, mas para tudo isto você precisa ter esses atributos que eu falei. Se você não souber fazer esse tipo de coisa, você não vai conseguir escalar dessa forma, tá certo? E calçando mais ainda o que eu falei sobre os atributos, você precisa ter uma solução para o seu cliente. O processo do 3D, você já deve estar sabendo disso, já tem muita gente comentando, só não tem muita gente atuando porque falta profissionais, né? Muitas empresas. Porque esses profissionais têm conhecimentos de partes da coisa. Ou ele entende muito de modelagem, ou ele entende muito de design, mas não junta as duas coisas. E o empresário não é bobo. E ele tem certos critérios para avaliação do seu trabalho que eu vou explicar logo a seguir. Por isso você precisa oferecer soluções completas, né? Você precisa também ter um conhecimento do freelance marketing. O que vem a ser isso? Existe um marketing que chama-se marketing de 3 passos, que é muito utilizado no marketing digital, principalmente para quem trabalha online. Por exemplo, se eu quiser atender o mercado nacional, eu tenho que ter um sitezinho, eu tenho que ter uma rede social, eu tenho que ter um portfólio online para que os clientes possam
acessar, eu tenho que ter o WhatsApp que respondo com facilidade. Então, existe esse processo de 3 passos que chama-se atrair, engajar e converter. Você traz o cliente mostrando o que você faz para ele, inclusive com depoimentos dos seus clientes, isso chama-se prova social. Depois, você vai mostrando aos poucos para esse futuro cliente, né, que ele pode desfrutar de coisas maravilhosas, ele vai eliminar vários processos. Por exemplo, através do 3D, você enxuga o processo de produção, ele fica muito mais rápido, você diminui muito as fases de prototipagem, entendeu? Porque com o processo manual, você tem que fazer protótipos e vários protótipos até chegar no final. E no 3D não, você consegue visualizar muitas coisas de materiais, muitas coisas de espessura, isto e aquilo, detalhes, né? E deixar o protótipo muito mais enxuto e com pouca despesa. Eu estava procurando a palavra certa e a palavra certa é essa, pouca despesa, tá certo? Então, isso é que você vai engajar e depois você vai converter e transformar ele num cliente. Agora, essa consciência que eu digo aqui, que você precisa ter essa consciência para atender o seu cliente. Por quê? O seu cliente, a princípio, ele não vai querer saber do 3D se ele tem um histórico e tradição. Ele está acostumado dentro de uma rotina que funciona para ele está ganhando dinheiro com isso. Agora, ele pode economizar, mas ele não vai arriscar sem ter a certeza disso. Então, ele não quer também ampliar custos, entendeu? Ter que investir em software e assim por diante. Existe também a integração com o processo de produção. Se você fornece alguma solução para ele que não está integrada ao processo de produção dele, ele não quer isso, ele não vai querer. Então você tem que saber fazer tudo isso. E olha só que você tem que ter a preocupação do mercado e as demandas de clientes. Entendeu? A preferência do cliente é fundamental para que você possa entender isso. A partir do momento, e cada um desses itens, ele tem uma importância que, se você souber entender e oferecer soluções para ele, você consegue cobrar daqueles preços que eu estou te falando para muito mais. E isto é um processo que a gente cria através do marketing de 3 passos. Não é de uma hora para outra que você vai pegar, oferecer o serviço e o cliente vai pegar. Não é assim. Você tem que conversar com o cliente, você tem que mostrar para ele, você tem que saber que o seu processo realmente vai ter soluções viáveis para ele, e esses 4 itens são objeções que seu cliente vai fazer. E aos poucos o mercado já está entendendo isso. Um cliente vê o outro fazendo, né? Um concorrente vê o outro fazendo. A indústria calçadista é enorme no Brasil. No Brasil, na sua cidade, se você está num polo calçadista, no Brasil inteiro e no mundo, você pode atender. Eu tenho alunos que atendem, eu mesmo tenho clientes internacionais para os quais eu faço tanto modelagem quanto design. A partir do momento que você entende isso e sabe como isto funciona, você ganha dali para muito mais, tá certo? Então, era isso que eu queria dizer para você. Eu vou continuar trabalhando isto, porque, na minha opinião, o que acontece? Para o profissional da área, trabalhar como freelance é tranquilo, é muito melhor, você trabalha em casa e tudo mais, mas você precisa ter disciplina, você precisa ter compreensão, você precisa conhecer esses atributos, saber como trabalhar, tá certo? Então, eu vou desenvolver mais esse tema e trazer para você opções para que você possa usufruir de como trabalhar com freelance e principalmente sabendo como cobrar, tá bom?
Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.